Aproveitar, inclusive, para trazer esse esclarecimento, qual a diferença entre Buda e Bodhisattva? E a Kuan Yin, ela pode ser considerada uma Bodhisattva? A Kuan Yin é considerada uma Bodhisattva, mas veja, o budismo se ramificou em vários níveis. Então, no Tibete, ou seja, no budismo tibetano, surgiu a noção de Bodhisattvas, que seriam homens e mulheres seguindo os preceitos budistas, que já estariam em vias de alcançar o Budi, que é uma expressão do sânscrito, que significa iluminação ou inteligência pura. E em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama, na Índia, alcançou o estado de Budi e passaram a chamá-lo de Buda. Buda não é um nome, é um título que você dá para quem alcançou a condição de elevação, de Budi, de despertar da consciência ou iluminação. Então, Siddhartha Gautama torna-se o Buda. E, historicamente, parece que ele é o único que alcançou isso. Não. Tradições do Oriente já falavam que, antes dele, outros homens e mulheres alcançaram o mesmo estado, mas não vieram a público, permaneceram isolados, ajudando em silêncio. Como Siddhartha Gautama foi o primeiro a falar dessa condição, a humanidade registrou ele como o único, mas existiram outros Budas anteriores, pelo menos nos bastidores do budismo tibetano já se falava isso. E então, lá no Tibete, surgiu a noção de homens e mulheres que estariam em vias de alcançar o Budi e que se recusariam a assumir esse estado para permanecer próximo dos homens, ajudando. Então, seria algo entre os Budas e os homens, os Bodhisattvas, que poderiam tornar-se Budas, mas permanecem em torno ajudando. Seria igual algo, eu não vou comparar, é só para dar uma noção de analogia, porque tem gente que fica danada quando você faz isso. Você pega aqui um católico, Deus, Jesus top de linha. Então você tem Jesus e os homens, mas você tem acima dos homens os santos, que estariam abaixo de Jesus, mas acima dos homens. Então, isso que você chama santo, por exemplo, no catolicismo, no budismo, por equivalência, entre os Budas e os homens, os Bodhisattvas, que não são Budas, mas estão acima dos homens e que ajudam. E, pelo amor de Deus, não estou comparando religião, porque tem gente que ataca por causa disso. E eu não estou comparando, eu só estou evidenciando paralelos que surgem, né? Então, os Bodhisattvas seria algo assim, é o Buda estagiário, o Buda trainee, o Buda residente. Ainda não é médico, mas já atende. Então, no Tibete, surgiu a noção dos Bodhisattvas. Por exemplo, Manjushri, Bodhisattva da sabedoria. O mantra dele é Om Arapashanadi. Avalokitesvara Ocherense, Bodhisattva da compaixão. Mantra Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. E a Tara, também chamada Droma no Tibete, deusa da alegria, da cura, da energia, né, que o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, que era a mãe dos sofredores, dissolvendo o sofrimento. Então surgiu essa noção dos Bodhisattvas no budismo tibetano. Quando isso chega na China, isso surge no alto do Tibete, embora a origem do budismo seja a Índia, o Buda não era hindu, era indiano, e o budismo se propaga, os monges sobem para o Tibete. Quando surge a noção do Bodhisattva, da compaixão, e chega até os chineses, eles já tinham um ícone de compaixão, que era a deusa Kuan Yin. Então, quando eles escutaram falar Om Mani Padme Hum, eles associaram com a deusa Kuan Yin, mas o mantra é anterior, e Kuan Yin era chinês, e as sílabas do mantra são em sânscrito. E aí, aquilo se espalha para o Extremo Oriente. No Japão é chamado Kanon, que também é Bodhisattva da compaixão, e quando tivemos aqui uma maciça imigração inicialmente japonesa, depois chinesa, nós passamos a conhecer nas Américas, seja do norte, central ou sul, de que o Om Mani Padme Hum era da deusa Kuan Yin, da fraternidade branca. O pessoal misturou tudo. Eu sempre brinco com meus alunos. Kuan Yin era chinesa e falava sânscrito, tá de sacanagem. O mantra, ele surge em sânscrito, toma popularidade no Tibete, depois é que ele é associado ao culto da Kuan Yin, que também é maravilhosa, mas a Kuan Yin é considerada Bodhisattva dentro dessa perspectiva, mas não para o chinês devoto da Kuan Yin, sim para o budista tibetano que vai olhar isso. Não é um Buda, é Bodhisattva, já está quase lá, ou já poderia estar. Então é nesse sentido. A Kuan Yin também é maravilhosa, toda a egrégora da Kuan Yin é de compaixão, mas o mantra Om Mani Padme Hum não é dela, ele é anterior, ele vem do sânscrito. É bom clarear essas coisas, dando embasamento, história. Não é opinião que eu estou dando, é informação. Porque às vezes você passa uma informação, a pessoa aprendeu, fala, meu Deus, não é nada disso, vai pesquisar, em vez de viajar na maionese astral.
E me surgiu aqui uma questão também extraoficial, já que a gente está falando do Oriente, da Ásia. Os países da Ásia, do Extremo Oriente, né, da Ásia lá, Japão, China, Tibete, eles têm uma cultura própria em relação a essa espiritualidade. Porém, a Coreia, né, tem a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, ela é alvo de muitas especulações, porque alega-se que não se pode ter uma espiritualidade livre lá. Não há liberdade de expressão, isso aí não é opinião, isso é fato social, claro. E um livro chamado Justo, que é basicamente um culto à personalidade. Sim. Porém, não se pode proibir a projeção astral em ninguém. O pessoal dorme, e dormindo pode acontecer. Agora, falar disso em público ou declinar, até mesmo se você tiver qualquer aspecto da espiritualidade, até isso é perigoso você deixar ostensivo em determinados meios, não só lá, mas em outros países do mundo também, com outros regimes. Tem essa liberdade que nós temos aqui no Brasil, que é uma das grandes riquezas do país, a liberdade cultural, que apesar de tudo ser zoado aqui no Brasil, desorganizado, pelo menos a parte espiritual existe uma abertura, e eu viajei muito por vários lugares, não há lugar com a abertura espiritual que o Brasil tem, onde congrega muitas coisas que surgiram em outros lugares e que aqui aparecem em conjunto, de uma forma diferenciada. Eu não estou dizendo que o Brasil é melhor do que outro país, porque nós temos uma humanidade, mas estou dizendo que o contexto social do brasileiro, cultural, permitiu uma abertura que outros povos não permitiam. Não é só a Coreia do Norte, em alguns países árabes pode acontecer a mesma coisa, em alguns outros países, em algum lugar, e tem lugares do Brasil onde a influência religiosa é tão forte, se você declinar a espiritualidade, você está tomado pelo diabo e vai sofrer bullying religioso. Então a gente tem que ser bem claro e objetivo. Então, nós estamos num lugar onde a liberdade de expressão, pelo menos, existe. A gente pode estar aqui falando desses temas hoje, nenhum de nós vai preso, nenhum de nós está com o capeta. Simplesmente, a gente pode falar nisso. Agora, em algumas sociedades, alguns regimes e culturas, não há essa liberdade, cara. E aí até surgiu esse assunto numa pauta outro dia sobre a espiritualidade que possa estar, por exemplo, na Coreia do Norte. As pessoas também são amparadas por mentores, sim, têm cidades, né? Quantos sensitivos deve existir na Coreia do Norte e em outras culturas mais reprimidas? Apenas a expressão disso é que muitas vezes é velada na sociedade, porque o cara vai dormir, ele pode ter uma saída do corpo. Agora, se ele contar no dia seguinte, aí o bicho pode pegar naquela condição. Provavelmente deve ser o único jeito dos caras falarem sobre isso, sai todo mundo do corpo e fala fora do corpo, porque cá embaixo, nesses regimes, a coisa é mais... E aqui não vai juízo de valor sobre lugar nenhum, cada cultura tem seu jeito, mas a gente está falando no sentido geral. Espiritualidade é uma coisa que quando o ser humano estiver, ela está, porque todos nós somos consciências espirituais temporariamente aportadas no corpo humano. Então, o fenômeno espiritual sempre vai existir, porque o ser humano também é um ser espiritual, mesmo na matéria. Agora, a repressão em cima disso, ela existe em algumas sociedades. A Kelly e eu, nós estamos à frente de uma jornada que se chama Seu Ritual. Ou seja, como nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre você entender como proteger as suas energias, como expandir também, abrir os próprios caminhos, né? Criar o seu próprio ritual, entender sobre essas simbologias, os arquétipos, o poder dos elementos e, é claro, as consagrações de uma maneira que você preserve o livre-arbítrio dos outros e que você movimente a sua própria trajetória. Nós estamos aqui dando essa possibilidade para que você aprenda mais sobre isso. A turma vai se abrir para que você receba as aulas, receba os materiais. Aqui na descrição tem um link chamado portalseurritual.com.br. Você vai preencher seu interesse lá, coloca teu nome, coloca teu e-mail, para que você possa receber esses materiais. Quem aprende não depende, e quando você coloca respeito ao sagrado, tudo vai ficar dentro de um gradiente de proteção, um gradiente de respeito, um gradiente de prosperidade, que é isso que todo mundo busca. Prosperidade é estar bem em todos os setores da tua vida. Então, coloca aqui o teu nome e você vai ser informado ou informada quando a gente começar a soltar os materiais relacionados a esse assunto. A equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô.
E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. Ah, e também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.